Vamos ler um trechinho do livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. É um livro que fala de lições financeiras, lições de finanças pessoais, de como você pode acabar com suas dívidas, vencer a pobreza e acumular riqueza. E o livro se passa na Babilônia Antiga, onde nasceu o sistema financeiro, onde nasceram as transações comerciais. E nessa história, um fictício homem mais rico da Babilônia dá lições de como os seus amigos podem se tornar ricos também. Nesse primeiro trecho que nós vamos ler, um jovem chamado Arcade está trabalhando como escriba e um homem chamado Algamesh vem pedir para que ele copie um documento. E um dia Algamesh, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da nona lei, dizendo-me: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. Trabalhei arduamente, mas o texto era muito longo. Quando Algamesh voltou, eu não tinha terminado. Então o rapaz disse: Algamesh, você é um homem muito rico. Diga-me como posso tornar-me rico também? E prometo-lhe, passarei a noite em claro, entalhando as tabuinhas. Assim que o sol nascer estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me: você é um belo tratante, mas vamos considerar isso uma transação. Daí ele consegue fazer a cópia do documento. Quando o outro senhor retorna, ele entrega o documento e Algamesh conta para ele o segredo da riqueza. Guarde bem minhas palavras, pois do contrário, deixará de assimilar a verdade do que lhe contarei e pensará ter sido em vão todo o trabalho que teve essa noite. Então ele me olhou com perspicácia por baixo das suas peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. Mas tudo que ganho não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para apresentar do que recebeu no mês passado? De tudo quanto ganhou no último ano? Louco! Você paga a todo mundo, menos a si mesmo. Idiota! Está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo, que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida. Se guardasse para si mesmo 1/10 do que ganha, quanto teria em dentro de 10 anos? Meu conhecimento dos números não me desamparou. Ora, o equivalente a 1 ano de trabalho, pois está dizendo apenas meia verdade, retorquiu. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância que anseia. Uma parte de tudo o que ganha pertence exclusivamente a você, no mínimo 1/10, mesmo nas ocasiões que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Pague a si mesmo primeiro. Cadê? Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante, devendo ainda separar bastante para alimentar-se, ajudar o próximo, pôr em dia as obrigações com os deuses. No caso, eram deuses pagãos na época. Para nós seria o dízimo ou oferta de caridade para quem não paga dízimo. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore de riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. Quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore, com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Tendo dito isso, pegou suas tabuinhas e foi embora. Bom, a gente vai continuar a ler, mas vamos digerir o que já foi dito. Então,
o Algamesh, o personagem, ele disse que o segredo da riqueza era pagar a si mesmo primeiro. Antes de gastar o dinheiro que a pessoa ganha, ela deve guardar uma parte para si. E na filosofia dele, ele entendia que não menos que 1/10. O detalhe era que não importa o quanto a pessoa ganha, se ela ganha pouco ou muito, 10% guarda. E você vive com o resto. Então, em teoria, se a pessoa ganhasse R$ 1.000, então somente R$ 1.000, R$ 100, assim que o dinheiro cai na mão dela, ela colocaria, por exemplo, numa poupança, que é um investimento, não é um investimento bom, mas é um investimento seguro para quem está começando. É interessante. Conforme você vai tendo mais dinheiro, tem outras opções dentro do banco que podem ser utilizadas. Mas enquanto você está começando, a poupança é um lugar interessante para você guardar. Daí ela colocaria os R$ 100 lá e viveria com 900. Mas e se os R$ 1.000 não são suficientes para a pessoa viver? Bom, o Algamesh disse, você vai viver de acordo com o que sobra. Então, se você pegar, vou dar um exemplo para vocês. Passa numa obra onde está sendo construída uma casa. Tem duas pessoas lá. Tem um arquiteto e tem o pedreiro. O arquiteto, ele ganha R$ 10.000 por mês. R$ 10.000 por mês. O pedreiro, ele ganha R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês. Quando o arquiteto recebe o dinheiro dele, ele vive. E a vida dele custa para ele R$ 11.000 por mês. Então, todo mês ele está jogando R$ 1.000 para frente porque falta dos 10.000. Mas como? Ele tem uma parcela de um carro muito bom. Ele tem uma parcela de um carro razoável que ele deu para a esposa. Ele tem parcelas das viagens que eles fizeram. Ele tem os bons restaurantes que ele come todos os dias. Ele tem a parcela da casa que eles moram. Ele tem as roupas boas que ele usa. Ele tem todo tipo de despesa. Quando ele vai ao supermercado, ele compra as melhores comidas, os melhores produtos. Ou seja, tudo isso resulta num orçamento, numa despesa de R$ 11.000 e ele ganha 10. Então o que ele faz? Ele vai jogando no cartão, a conta do cartão vai subindo e tal. E daí no final de um ano, ele conseguiu guardar R$ 0 e ele tem uma dívida de R$ 7.000. Ele, conforme foi aumentando, sobrou R$ 7.000 de dívida. É um exemplo. Vamos supor que ele não foi todo mês que faltou R$ 1.000 para fechar a conta. Um mês foi um pouquinho mais, um mês foi um pouquinho menos, e no final de 12 meses ele tem menos R$ 7.000 na conta corrente dele, entre dívidas. Já o pedreiro, que ganha R$ 2.000, ele guardava 10% do que ele ganha. No final de um ano, ele tem R$ 200 vezes 12, ele tem R$ 2.400 guardados. Quem é mais rico? Quem é mais rico? Quem tem mais dinheiro? Bom, o arquiteto, ele tem um carro bom, ele tem 2 carros bons, ele tem uma casa boa, mas ele não tem, mas na verdade não é dele, porque é do banco. É tudo parcelado e ele ainda deve R$ 7.000. Além de não ter nada, tá tudo parcelado. O pedreiro, ele não comprou nada. Ele vai trabalhar de bicicleta, ele mora de aluguel, ele vive uma vida humilde, mas sobram R$ 200 todos os meses. E ele tem R$ 2.400 guardados no final de um ano. Então quem tem mais dinheiro? Quem é mais rico? Quem é mais próspero? Se uma outra forma de medir isso, vamos supor que amanhã o pedreiro e o arquiteto são mandados embora, certo? Nós vimos que a média de despesa do arquiteto é R$ 11.000, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do mês, mas R$ 11.000, certo? O pedreiro tem uma vida que custa R$ 1.800, no nosso exemplo. Ele ganha 2.000, sobra sempre 200, então ele está vivendo com R$ 1.800.
Então, o que significa isso? Significa que o pedreiro, com esses R$ 2.400 que ele tem guardado, ele tem um mês e pouquinho de folga para ele achar um outro serviço. O arquiteto, além de ele não ter nada guardado, ele deve R$ 7.000. Então ele não tem nenhum dia sobrando para ele sobreviver se ele for mandado embora. E as parcelas vão continuar vindo, ou seja, ele vai perder os 2 carros, ele vai perder a casa, ele vai perder tudo. E ainda deve R$ 7.000. Então perceba o poder de você viver com menos que você ganha, não importa quanto é. Porque se você ganhar R$ 100.000 e gastar cada centavo desses R$ 100.000, você está numa situação extremamente perigosa. Para quem olha de fora, você é um homem rico, você é uma mulher rica, vocês são prósperos, mas você está construindo um castelo de cartas, que a primeira coisa que der errado, isso vai ruir. Então vamos lá, vamos continuar. 12 meses tinham passado, Algamesh voltou. E aí, meu filho? Então meu filho pagou a si mesmo não menos que 1/10 sobre tudo que ganhou no ano passado? Respondi orgulhoso: sem dúvida, mestre, foi o que fiz. E o que fez com essa reserva? Entreguei a Asmur, o oleiro, que me disse que estar viajando para os mares distantes de Tiro e compraria as joias valiosíssimas só encontradas na Fenícia. Quando ele voltar, poderemos vendê-las a um preço bem mais alto e dividiremos. Os loucos precisam mesmo aprender, rosnou ele, mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria um padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não. Procuraria até um astrólogo, se tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou a árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra. Tente novamente. Da próxima vez, se quiser conselho sobre joias, vá até um ourives. Se quiser conhecer as ovelhas, vá até um pastor. Então, nós temos 2 conselhos importantes nesse trecho. Ele chega para o rapaz e fala: olha, você perdeu tudo. Tente de novo. Então, o primeiro conselho é esse: ele fala, se tudo der errado, tente de novo. A vida é cheia de altos e baixos. É possível que algo que você fez dê errado. Segundo, você quer conselho sobre algo, pergunte para uma pessoa que tem experiência e sucesso naquele campo. Se você quer um conselho sobre relacionamentos, não pergunte para uma pessoa que está solteira, que sempre esteve solteira. Você não pede conselhos de relacionamento para uma pessoa solteira. Você pede para alguém que consegue manter um bom casamento. Você pede conselho sobre como criar filhos para pessoas que criou bem o filho, não para uma pessoa que o filho se arruinou nas drogas. Você não pede. Você quer conselho sobre dinheiro? Alguém que saiba lidar com dinheiro, não uma pessoa que está endividado. Então, o conselho você busca com uma pessoa que tem sucesso naquela área, sabe do que está falando, não para qualquer um. Um conselho de uma pessoa que não tem experiência não serve para nada. Então, esses são os 2 conselhos, as 2 boas lições. Quando as coisas derem errado, tente de novo, e busque as suas informações em fontes confiáveis, né? Mais 12 meses passaram, Algamesh apareceu, dirigiu-se a mim. Que progresso andou fazendo desde a última vez que nos vimos? Paguei a mim religiosamente, respondi. Confiei as minhas economias a Agar, fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada 4 meses ele me paga uma parte dos lucros. Ótimo, e o que tem feito com o dinheiro? Dei uma festa com mel, vinhos e iguarias de primeira. Eu comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desses devo comprar um burrico para meus deslocamentos. Algamesh não disfarçou o riso. Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? O que ele quer dizer aqui nesse trecho? Então, o que aconteceu? O rapaz perdeu tudo, porque ele entregou o dinheiro para uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. O conselho do Algamesh foi tente de novo, então ele ficou mais 12 meses guardando 10% do salário. Daí o que ele fez? Dessa vez ele colocou num investimento seguro. Entregou para um cidadão lá que fazia escudos, e daí ele vendeu os escudos com lucro e foi pagando o juro, tudo certinho. Daí o Algamesh falou: excelente, então você está ganhando dinheiro, certo? Estou. O que você faz com esse dinheiro? Eu dou uma festa, eu farreio, compro roupa, vou comprar um burrinho. Daí ele falou: não, você está comendo os filhos do seu dinheiro. O que ele quer dizer com isso? Quando você põe o seu dinheiro no investimento, uma poupança, um tesouro, um CDB, um fundo,
O juro que você ganha, ele é juro sobre juro. O que significa isso? Significa que conforme, se você não tirar, o próximo juro que você vai ganhar vai ser sobre o seu principal, o que você colocou lá, mais o juro que o banco já te pagou. Então, se você está fazendo essa acumulação de riqueza, você não deve ficar fuçando naquele dinheiro até enquanto ele não tiver um montante considerável, enquanto ele não for suficiente para conseguir continuar te gerando novos lucros. Então, primeiro, a gente volta para aquela primeira parte. Você vive com 9 décimos do que você ganha. Esse dinheiro que você está guardando não é para você ficar gastando ele. Você vai gastar os 9 décimos. E o que acontece? Quando você vai perceber que conforme você já não é mais escravo de cartão de crédito, de parcelar as coisas, de pedir empréstimo, essas coisas, você tem um dinheiro lá para uma emergência que seja, e ao mesmo tempo está guardando um outro tanto para você fazer a seu acúmulo de riqueza, as coisas começam a mudar. As oportunidades são outras. Os contratempos eles diminuem quando você está preparado para eles. É um desses fatos da vida. Talvez pode ser porque Deus se alegra de você estar sendo prudente finalmente. E você vai ver que as coisas começam a ficar mais simples. Enfim, daí ele volta lá e pergunta: conseguiu obter a riqueza depois de um ano, né? Conseguiu obter a riqueza que finalmente desejava? Ainda não tenho tudo que desejo, mas já tenho alguma coisa que me rende bons lucros que por sua vez fazem outro tanto. Ainda busca conselho de oleiros? Bom, o que eles dizem sobre como fabricar tijolos é realmente muito bom, retorquiu. Enfim, então é isso. Uma parte, um resumo, né? Uma parte de tudo que eu ganho, tudo que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, quando acordarem, à tarde, à noite, todas as horas do dia. Depois, aqui não dá para ler. Aprendam a fazer o seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem seu escravo. Faça filhos deles, filhos dos filhos para trabalhar para vocês. Bom, esse foi o primeiro capítulo do livro. Cada capítulo vai se aprofundando mais. Tem um capítulo que fala sobre dívidas. Tem algum que fala sobre não cair no conto do vigário de investimentos mágicos ou pirâmide financeira, investimentos que rendem mais do que o normal. E o que eu quero fazer? Eu quero, principalmente depois da eleição, continuar fazendo esses estudos e eu acho que são produtivos. Caso vocês tenham alguma dúvida, fala, olha, eu ouvi o vídeo e tal, mas eu tenho tal dúvida, a minha situação é tal, tal, tal. Se eu achar que tem algum capítulo, algum ensinamento no livro, ou em outro livro, talvez, ou alguma outra lição que eu tenha estudado, que se aplica no seu caso específico, eu posso fazer um vídeo tirando a sua dúvida específica, caso vocês queiram. E caso você queira ler esse livro, eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição. Ele tá por R$ 27 na amazon.com.br. Neste link, eu acho que dá para garantir esse preço nos próximos 2 meses e tal. Pode ser que quando você clique, nós estamos em agosto de 2018. Se você clicar muito depois, pode ser que o preço tenha mudado um pouco, mas tente. Clique no link e caso você queira, adquira o livro para lê-lo na íntegra. Caso você não tenha dinheiro para adquirir o livro, continue ligado no canal, porque eu pretendo fazer vários estudos desse livro, de vários capítulos, até o final, ao longo do ano que vem. Principalmente se o Jair Bolsonaro vencer a eleição e caso nós tenhamos uma perspectiva de um país menos socialista e mais próspero, mais onde essas oportunidades de se tornar próspero realmente existam. Então, por enquanto é isso e até a próxima.